Muito bem, alunos do MEC, após o espaço do nosso patrocinador, vamos lá, continuando aí na tela de vocês, já aparece novamente a tela, né, a foto com a tela do scanner, né, e do Capture V3, e agora modo teste e ajustes. Observar, ó, entramos no modo teste falha, teste atuadores e agora teste e ajustes. O que significa isso? É uma das fases, né, uma das opções dentro do botão teste que nós temos para fazer ajustes no sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Ah, isso é comum? Todos os sistemas têm? Não, negativo. Tá? E ainda mais disponível, né, no scanner automotivo, né, no Brasil não são todos os sistemas que permitem tais ajustes, tá? Isso vai muito de nível, né, de funcionamento do scanner, né? O nível 1 é aquele scanner que só consegue ver código de falhas e apagar memória. O nível 2, além de código de falha, apagar memória, consegue fazer leituras e atuadores. E o nível 3 é aquele que já consegue, além disso tudo, fazer ajustes, ou seja, resetar, programar, ajustar, né, partes do funcionamento do sistema eletrônico do motor. Tá? Então é possível, sim, em alguns modelos, você ter essa opção. E é o caso aqui da nova Export, você consegue também chegar nesse nível de ajustes no scanner automotivo. Beleza? Vamos lá. Teoria dessa parte. Modo testes e ajustes. Nessa função, fazemos os ajustes disponíveis no sistema. Como? Ajustar o corpo de borboleta, resetar os parâmetros autoadaptativos, ou mesmo a adequação com a escolha do tipo de combustível com alteração da relação AF, ar-combustível. Então, na tela de ajustes, eu consigo ajustar o corpo de borboleta, ou seja, depois que eu fiz uma limpeza, eu faço o aprendizado dele. Eu consigo zerar parâmetros adaptativos do tipo ignição, né, tempo de injeção. Eu consigo zerar o que o módulo já vinha aprendendo, tá? E até escolher qual combustível que vai ser utilizado, né, ou que está sendo utilizado. Eu tenho que fazer o que? A devida correção. Então, essa forma de ajustar, pessoal, é o que? Quando você pensa assim, o módulo vai aprendendo, né, com o uso do carro. Tem gente que tem que pensar nisso, né? Se eu pegar um carro de um velhinho que dirige pouco, acelera pouco, esse carro é amarrado. Se eu pegar um carro de um boizinho que acelera forte e alto, esse carro é mais esperto. Isso é verdade? Em partes, tá? Em partes, tá? Os parâmetros adaptativos, eles vão adequando o funcionamento, até mesmo a forma de condução, tá? Agora, porque um carro de um velhinho é mais lento e um carro de um boizinho é mais rápido? É a forma de amaciamento do motor. E também concordo que quem anda bem pouquinho, bem maciota, o motor tende a carbonizar mais. Então o carro acaba andando menos. Quem vai muito na pauleira, muito rápido, ele tende a não acumular carvão. Solta tudo, carvão dissolve tudo. E aí o carro fica melhor. Isso é verdade também, tá? Mas entendo que através do reset desses parâmetros autoadaptativos, aí sim, eu consigo mesmo, né, fazer essa devida adequação. Isso sim é possível, tá? Então não é porque eu pego um carro de uma pessoa que roda tão pouco, o carro vai ficar amarrado. Não, eu consigo desamarrar ele, né? É possível. Eu zero os parâmetros e faço uma limpeza, uma descarbonização, né? É muito comum isso, pessoal. Quem tem carro que só roda na cidade, né? Eu costumo apelidar isso de síndrome da dona de casa. Ué, o que é um carro com a síndrome da dona de casa? Bom, simples, tá? É um carro que roda pouco, predominantemente na cidade,
no trânsito e normalmente é por um curto espaço de tempo, né, ou mesmo quilometragem, e fica parado muito tempo, ou seja, não dá tempo sequer do motor esquentar e já é desligado. Por isso que eu chamo isso de síndrome da dona de casa. Nada contra as mulheres ou a dona de casa, nada contra, mas é um perfil de utilização do carro. Quer um exemplo? Ah, é o carro usado para levar os filhos para a escola. Normalmente, onde estudam os filhos? Na escola, perto da residência. Isso é óbvio. Então, pega o carro de manhã, mal liga o motor nem tem tempo de esquentar, pega os filhos, deixa na escola. Rodei aí 10 minutos. Da escola, volta para casa. Vai ficar desligado o motor até a hora do almoço, a hora de buscar as crianças. Vai de novo, roda 10 para ir, 10 para voltar e desliga o carro. Ah, à tarde vai levar um filho para o inglês. Onde estuda inglês? Longe ou perto de casa? Perto de casa. De novo, vai, deixa o filho no inglês e volta. Ah, vai deixar outro filho no futebol. Joga onde? Num clube perto de casa. Ah, vai no supermercado. É perto de casa. Vai no dentista. Entenderam isso? São utilizações curtas do carro e espaçadas. Ou seja, o motor mal teve tempo de estar aquecido para seja feita a autolimpeza, né, o autofuncionamento, a autolimpeza do motor e já é desligado. É por isso que o carro do velhinho anda menos, da dona de casa anda menos. Na hora que você pega esse carro e põe um bom combustível, faz uma bela de uma manutenção e pega uma estrada com ele, ele limpa, ele dissolve esse carvão que ficou ali acumulado, né? Foi acumulando, ele dissolve. Tá? Então, é um parâmetro autoadaptativo real que acontece e que podemos alterar isso através de scanner e também usando o carro, né? Usando o carro para deixar lá aí bem esperto, né? No seu dia a dia, tá? Bom, voltando para a tela de scanner, agora temos a tela de testes. Observem a tela de scanner, ó. Teste atuadores. Embaixo, atuando. Ou seja, não é um teste nessa parte aqui, ó, que eu faço um por um. Ele vai comandar os atuadores um por um, mas numa sequência interna dele e vai atuar todos. Muita atenção. Ele está comandando os atuadores. Por isso ele está escrito ali, né? Ó, atuando. Qual é a característica? Eu tenho que ir lá ver no carro. Ele não tem um feedback, ó, funcionou, não funcionou, tá certo, tá errado. Por quê? Atuadores não dão feedback. Quem dá retorno para esse ECU? Os sensores. Os atuadores recebem sinal. Por exemplo, a bomba elétrica funciona via relé. Beleza, está funcionando. A pressão está boa, a pressão está errada, a vazão está muita, a vazão está baixa, acabou o combustível. Não sei. Só sei que a bomba está atuando. Mesma coisa um bico, uma bobina, um câncer. Então os atuadores, eles recebem o sinal para trabalhar. Não dá para saber se eles estão ou não trabalhando corretamente. Aí tem que ir lá olhar, né? A gente chama in loco, né? Literalmente olhar. Uma vez ativada a função atuadores, basta observar os principais atuadores que aparecerão na tela, o atuador escrito, né? E devemos observar, ou ouvir, ou sentir o atuador correspondente trabalhando. Por exemplo, canister. Canister, não ouve um tec, tec, tec alto. Já ouve um tic, tic, bem baixinho. É colocar a mão na peça e sentir. Bico injetor, dá para ouvir fácil. Centelha, não vai dar para ver. Tem que colocar um centelhador, tá? Corpo de borboleta, você até ouve, né? Faz um clact, clact. Legal, né? Partida frio. Bzz, ele injeta a partida fria, injeta a gasolina, né? Ou seja, temos que comprovar o funcionamento in loco, né? Na peça, para ver se ela recebeu a ordem e se ela está atuando. Pode ser que ela não recebeu a ordem, tem algum problema de chicote,
Mas assim, a ECU não consegue fechar o cerco em cima dos atuadores. Sensores sim, mas os comandados não tem jeito, tá? Aqui na tela, teste contínuo. Naquele C de contínuo, pessoal, é o que? Contínuo. É continuando, é dando sequência. São as leituras. E é muito importante, né? Sistemas novos, temos o que? Dezenas de leituras. Olha, cada uma tem duas nessa linha aí, né? Dezenas de leituras. Temos que analisar uma a uma para interpretar e achar quem é a sonda 1, como que ela funciona, quem é a sonda 2, como que ela funciona. Olha aqui, ó. Qual é a tensão do alternador? 14,17 volts. Qual é a rotação que está o motor? Me parece que é 760 RPM. E por aí vai. Essa tela, teste contínuo, pessoal, temos que fazer o quê? Ler tela por tela. Para enxergar algo diferente. Para captar aí algo que não está funcionando de forma correta. É nossa função, tá? Vamos aqui então à teoria do teste contínuo. Nessa opção, temos as principais leituras do sistema, principalmente os sinais de entrada e algumas informações calculadas pela ECU, como AF, massa de ar, ou ajustes de curto ou longo prazo. Então, no teste contínuo, eu consigo enxergar, tá, alguns cálculos, não é só leitura. Por exemplo, temperatura da água. O sensor da água manda o sinal para o módulo só converte o valor de tensão em graus Celsius. RPM, mesma coisa. O módulo conta os pulsos do sensor e pela relação aí dos dois entes, identifica, faz a contagem no tempo e sabe quantas rotações por minuto deu naquele carro. Em 60 segundos. Tá? Agora tem alguns valores que são calculados. Por exemplo, massa de ar. O módulo não recebe a informação de massa de ar. Recebe de densidade do ar e rotação. Então tem que calcular a massa do ar. Ajustes de curto ou longo prazo. O módulo tem que calcular esses ajustes. Tá? E o AF então? Piorou, né? É um cálculo constante. O módulo faz para determinar o AF, a relação ar-fio, né? Ar-combustível. É o tempo todo mexendo e alterando isso, tá? Olha aqui o exemplo, ó. RPM desejado em leituras. Observem, ó. RPM desejado em marcha lenta, 750 RPM, sensor MAP 300 mB. Que é esse valor de 750 RPM? Pelo mapeamento do sistema. O que o módulo está recebendo de informação de sensor da água, do ar, MAP, etc. A marcha lenta desejada, que a engenharia determinou, né, para o próprio carro, nesse momento é de 750 RPM. Se eu ligar o ar-condicionado, ele pode aumentar isso para 780. Ou seja, é o que o sistema calculou e aí o módulo faz atuar para chegar nessa rotação. Trabalha o corpo de borboleta para chegar na rotação desejada. Tá? Tá vendo aí o valor, né, do sensor MAP, ó, 300 mB, bem baixinho o valor, né, com motor em marcha lenta, tá? Para a gente poder trabalhar em cima disso. RPM desejada. Esse é um valor calculado pela ECU como a rotação ideal para aquele momento e com base nos sinais de entrada recebidos. Assim, é feita a correção para ficar o mais próximo possível dessa rotação desejada, né? Então o módulo corre atrás, porque esse fator da rotação desejada foi determinada por quem? Pela engenharia que desenhou uma unidade que faz alguns cálculos com base nos sinais recebidos e sabe que naquele momento a rotação ideal é de 750 RPM. Vai lá e regula o carburador, né? Dá uma reguladinha no batente do carburador, né? Não é o caso agora, né? É um corpo eletrônico, mas o módulo te dá isso.
te mostra qual é a rotação ideal para aquele momento. Ah, o motor frio, tem que ser mais alta a rotação, tá? Quando liga o ar, um pouco mais alta. Então você tem o que? A variação dessa rotação de acordo com a necessidade real do sistema, tá? E por falar em valores, no teste contínuo, olhem algumas leituras curiosas que devemos entender e interpretar. Algumas estão até, com siglas, de abreviatura. Primeiro exemplo aí, ó, válvula do canister, 14%. Ou seja, dentro de um período de tempo, a válvula de purga do canister está pulsando o equivalente a 14%. Estão vendo? Ó? Não deu um valor em tensão ou em tempo. Foi dado um valor em porcentagem. O de baixo, pressão do ar-condicionado. 9 bar de pressão. Ou seja, mesmo se eu tiver um equipamento de teste de ar-condicionado, o próprio pressostato do sistema, que é um sensor de pressão, ele me dá esse valor digitalizado. 9 bar de pressão. Então, dá para analisar se tem carga de gás ou não no sistema. Não dá? Claro que dá. Dá para ter uma ideia se tem ou não pressão no sistema. E quando liga o compressor, vai alterar esse valor. E por aí sim, vai se trabalhando nisso. O quanto é importante analisar via scanner automotivo. Olha agora, ó. Tela de baixo, velocidade do carro, 0 km por hora. A de cima, km após ativação da 1000. Ou seja, ele mostra no scanner, porque o sistema calcula quantos quilômetros esse carro já rodou depois de acender a luz de anomalia no painel. Ou seja, é um cagueta, Ele está avisando quanto tempo está usando o carro com a luz de injeção acesa. E de repente, quanto tempo está usando o carro poluindo o meio ambiente. Por exemplo, uma falha de sonda lambda 1. O módulo vai perder todo o mapeamento de controle de poluentes. Vai acender a luz de anomalia? Vai. Mas o carro não para. O carro continua funcionando. E aí, meu amigo, você fica rodando, com a luz de anomalia acesa. Rodando e poluindo o meio ambiente. Isso aqui é passível, O ideal, dos mundos seria passível de multa por você estar ciente que o carro tem uma falha e está poluindo o meio ambiente, tá? Ajuste de longo prazo. Observem na tela, ó. Ajuste de combustível longo, menos 4%. E embaixo, nível de combustível, 24%. Bom, primeiro, o quanto é importante esse sinal de baixo aí, ó, nível de combustível. Sensor de nível é importantíssimo para dar o start do aprendizado, para a adequação da relação AF. Bom, o que é o ajuste de longo prazo? É um ajuste que você vai melhorando a mistura através do sinal da sonda lambda. Em vez da sonda oscilar de 0,1 a 0,9 volts, 0,1 é pobre, 0,9 é rica. Se eu trouxer isso mais centralizado, mais entre 0,4 e 0,6, terei uma mistura melhor. É essa a intenção. Esse ajuste de longo prazo é para trazer um valor mais próximo do ideal. Sondas 1 e 2, então veja aí, ó, SO2, a sonda lambda, sensor de oxigênio, B1S1 é a sonda 1, B1S2 é a sonda 2. E claro, sempre devemos fazer o quê? Analisar a memória de código de falhas, Depois que é feito todo o teste, toda a comparação do sistema, apagar a memória. Entrar com o scanner e resetar o parâmetro adaptativo e depois, apagar a memória de defeitos. Código 000, sistema ok. Até parece ter uma falha de uma,
Mas, na verdade, esse uma falha não é bem uma falha, né? É uma indicação que tem uma leitura para você fazer, e nesse caso a leitura é código 000, sistema OK. Então sempre devemos apagar a memória depois do reparo, para que não tenhamos aí nada de errado com a ECU, tá? Vamos lá, telinha de dica. A função apagar memória facilita o diagnóstico futuro. Portanto, sempre devemos finalizar os serviços ou diagnóstico com a função de teste de códigos de falhas, para que tenhamos o quê? Teremos certeza de que não há códigos na memória. Então, atenção, a forma de deixar bem claro isso e apagar, né, as memórias, os defeitos anteriores. É sempre interessante isso. Perguntinha da nossa aula. Podemos ter casos em que o scanner não comunica com o sistema? Tá lá o conector diagnóstico, bonitinho, belezinha. Eu vou lá e espeto o scanner. Não comunica. Tem casos? Podemos ter. Primeiro, quando isso acontece, analisar se a falha não é no scanner. Por exemplo, ligar o scanner em outro carro, ver se funciona bonitinho. Segundo, podemos ter o quê? Falhas nos terminais, nos cabos, falha no conector diagnóstico. Ou, quando o carro não pega, o motor não pega e não há comunicação com o scanner, pode ser que o módulo da injeção também não esteja com a limitação elétrica. Por quê? Como que ela vai conversar com o scanner se ela não está ligada? É a mesma coisa quando você liga um scanner e esquece a chave desligada. Comunica? Com raras exceções, né? Não comunica. Liga um scanner com a chave desligada. Normalmente não comunica. Então, se tem um fusível queimado do módulo, um fusível de alimentação, etc., não haverá a comunicação com o scanner automotivo. Então, a resposta é: podemos ter casos em que o scanner não comunica? Sim. Pode ser falha no conector, no programa do scanner, ou ainda quando a ECU está sem alimentação elétrica. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas, abordando, né, temas mais comuns referentes a esta aula, a esse treinamento, tá? E o que eu mais observo em relação, quando se fala de scanner automotivo, é qual scanner usar, qual scanner utilizar, qual scanner comprar. Costumo dizer o seguinte: os scanners se complementam. Você não tem um scanner que faz tudo, mas você tem scanners que fazem quase tudo. Como exemplo, o que a gente utilizou, né, com base nessas aulas, o Captor, né, V3, extremamente rápido, bem atualizado. A verdade qual é? Scanner sempre temos que mantê-lo atualizado, ou seja, se não todo ano, no máximo a cada 2 anos, comprar atualizações. E ter uma ideia, que você tem um custo mensal com scanner, tá, na faixa aí de 200 a 300 reais de equipamento mais atualização. Diluir isso, né, em 5 anos, que é o tempo médio, né, que um scanner você consegue mantê-lo aí moderno na oficina. Então entenda que você tem que ter um ganho mensal só para cobrir o custo na faixa de 300 reais por mês para manter o seu scanner atualizado, tá? Um scanner. Quando você tem mais que um, vai multiplicando isso, tá? Em relação ao sistema, claro, depende muito do fabricante do scanner o quanto ele tem de nível de desenvolvimento. Vocês viram? A Renova Export tem ajustes, tem reset de parâmetros, tem testes de atuadores, tem programar o AF para álcool, para gasolina, tá? E tudo isso tem uma variação muito grande de acordo com o nível de atualização do scanner, tá? Então temos que estar o quê? Sempre atentos a tudo isso, porque o mercado é muito rápido e as atualizações acontecem com grande frequência. Temos que estar o quê? Preparados para que isso ocorra de uma forma natural e possamos dar aí
a devida manutenção no carro do nosso cliente no dia a dia da reparação automotiva, tá? Essa realmente é a grande intenção, é o grande objetivo aqui do seu universo do mecânico, que mesmo a distância para o Brasil inteiro, obviamente, até fora do Brasil, seja acompanhando uma aula, quando ela é ao vivo, uma aula que já aconteceu, uma aula gravada, você tem acesso à informação técnica, você tem acesso a dicas, a peças, a funcionamento do sistema. E isso é muito importante, com toda certeza. Para fecharmos aqui o assunto da nova Export, só queria fazer um comentário referente à mudança do combustível. Quando se troca de combustível, está com álcool, né, acabando o álcool, enche com gasolina. Ou está usando gasolina, está acabando a gasolina, vai encher o tanque de álcool. O ideal, o que é? Na mudança, utilizar o carro por 10 km, em média, ou 10 minutos, para que dê tempo do sistema se auto-adaptar. Fazer aquele aprendizado de longo prazo, o aprendizado de curto prazo. Primeiro de curto prazo, né? O carro pode até ameaçar de engasgar um pouquinho quando você muda de combustível, mas o aprendizado de curto prazo serve para isso, tá ok? Muito bem, caros alunos do universo do mecânico, chegamos ao final desta aula técnica, deste módulo da nova EcoSport. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos e, quem sabe, com toda certeza, estaremos aí juntos na UMEC 2016. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, pessoal. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário do sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcida. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte um novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!